É muito claríssimo, não só o fato de que a professora está dizendo isso aos prantos, essa parte que ela vai dizer que ela não estava entendendo o que estava acontecendo, aos prantos, e ao mesmo tempo que naquele momento, naquela circunstância, ela não tinha por que desconfiar do seu então companheiro, né, o senhor Jairo. Por quê? Ah, mas ele brigava com ela relatou das violências. Ela relatou das violências como a maioria das mulheres relatam as violências e ainda demoram 5, 6, 10 anos. Aliás, a própria professora Monique sobreviveu 10 anos, talvez não às violências físicas do senhor Leniel, mas às muitas violências psicológicas que esse homem a infligiu nela, né? Provocou nela. Porque isso é tão verdade que agora, depois de tudo, o que esse homem faz? Vai de lugar em lugar, de igreja em igreja, de podcast em podcast, falando mentiras absurdas, cometendo ainda mais outras violências psicológicas contra essa mulher. Então é nesse contexto que a gente precisa entender o pranto real e verdadeiro dela. Porque é incrível como a sociedade dá voz a um homem que estava nitidamente em processo de vingança. Ele estava em outro relacionamento quando o filho dele morreu? Estava, mas ele não estava satisfeito com o fim do relacionamento dele, tanto é que ele estava fazendo aquilo, e eu digo isso como pastor que sou, que eu sei que essa é uma prática constante, macabra e cínica de homens cristãos, que quando eles perdem um relacionamento, que o homem costuma, né, homens cristãos fundamentalistas como o senhor Eniel, eles costumam ser casados com o casamento e não com a esposa. Então, para manter o casamento, para manter a minha família, eu preciso dar conta disso. Aí eles se convertem, vão para a igreja, fazem amigos. No caso do senhor Leniel, ele tem um amigo estranhíssimo nessa história que a gente não pode ignorar. Então o professor fala isso aos prantos, pensando assim, gente, eu não vi isso na hora, mas estava tudo lá. E aí aconteceu duas coisas, né? Tava tudo tão na cara que ela não viu, e nem estou falando mal dela por causa disso, estou dizendo que isso é assim mesmo. E segundo, ela não teve a intuição de já ir criando provas em seu favor. O que é provável até que vocês a recriminariam, né? Ah, é uma pessoa que já fez tudo premeditado. Ninguém estava entendendo nada. Aí chegou o Sigmar, que é o amigo, acho que o amigo do Leniel, que é policial civil. Aí ele falou assim: calma, vai ficar tudo bem. Vocês estão bem, calma, vai ficar tudo bem, eu vou ligar, eu vou tentar ajudar. Aí acho que a médica falou assim: olha, para liberar o corpo, vocês têm que ir até o outro prédio em anexo do Barra Dó, fazer a liberação do corpo, porque o Henrique tinha que sair, eu acho que para uma sala, não me lembro qual era a sala, mas ele ficava em outro lugar. E aí a gente foi até o outro prédio, e lá o Sigmar disse que conhecia o delegado da 16ª, que era amigo do delegado, que era só fazer um documento registrado, não sei se era um boletim, alguma coisa, para levar para o hospital para dar a liberação do corpo do Henri, para o IML. Aí eu falei, Cristiane veio junto comigo, a que era assessora do Jairinho, ela chegou junto com o marido, e ela foi andando, caminhando comigo. Nesse momento eu não vi mais o Jairinho, eu acho que eu não vi mais minha família, não lembro se foi junto comigo para o prédio. E foi o Leniel com o Sigmar e a namorada dele, e eu e a Cristiane, a gente foi até o prédio. Aí o Sigmar falou: olha, Monique, fica tranquila, vai descansar, o dia ainda vai ser muito corrido, você vai ficar com a parte do velório e do enterro, e a gente vai ficar com a parte burocrática de resolver isso com o IML. Eu falei: tá bom. Aí eles foram até a delegacia, que era uma pessoa, o Sigmar para mim era uma pessoa completamente desconhecida, mas estava me oferecendo apoio ali naquele momento, junto com o Leniel, e eu aceitei o apoio. A Cristiane também me ofereceu apoio, falou: olha, vou te levar em casa, porque o Jairinho não está aqui. O Jairinho tinha saído do hospital. Eu falei: cadê o Jairinho? Aí liguei para o Jairinho. Falei: Jairinho, cadê você? Ele falou assim: eu fui em casa, fui trocar o sapato, botar um chinelo, e estou voltando, mas eu estou parado num posto de gasolina na Avenida das Américas. Aí eu falei: mas você nem me avisou. Aí ele falou: não, mas é porque eu fui rápido.
Aí eu falei, tá bom. Aí o Sigmar chegou para mim e falou assim, olha, vai para casa, vai descansar, que a gente vai fazer esse boletim de ocorrência, você cuida do velório. Isso já eram por volta de que horas? Isso, eu acho. Foi 5h52 o óbito do meu filho, mas eu acho que era por volta de umas 8h40, 9 horas da manhã. Já era umas 9 da manhã. 9 e pouca, talvez. Demorou um pouco a gente conseguir sair de lá até a gente ir para outro prédio. Demorou um pouco. Eu ainda descia, que eu queria ir atrás da onde estava o corpo do meu filho. Foi uma coisa horrorosa. Aí eu fui, a gente saiu de lá, a Cristiane me deu carona, que eu estava com o Jairinho, Cristiane e o Winston, que é o marido dela, me deu carona, me levou para casa, fui para casa, Jairinho, nesse percurso, né, de ir para casa... tinha ido lá tirar o chinelo, botar o sapato ele e falou, voltou para o hospital. Não, ele não voltou para o hospital. Ele ficou em casa. Ele disse que estava num posto de gasolina, na Avenida das Américas. Mas a senhora foi sozinha com a Cristiane e o marido para casa. Para casa. Chegou lá, o Jairinho não estava. Não estava. Aí, no caminho, eu liguei para Leila Rosângela, que é a nossa empregada. Falei assim, Leila, tira o dia de folga, porque eu não queria chegar e encontrar com ela em casa. Eu falei, Leila, tira o dia de folga. E ela estava onde? Estava em casa? Estava em casa, porque ela chegava por volta de 6h30, 7 horas. Estava na sua casa? Estava na minha casa. Ah, tá. Porque não deu tempo de avisar para ela para não ir para casa, ou enfim, a gente não estava nem pensando nisso. E aí, por volta de 9 e pouca, foi a hora que eu consegui ligar para Leila Rosângela. E eu falei, não vou nem ligar para a Tainá. Você pode ligar para a Tainá para mim, dar o dia de folga para ela também? Ela falou, posso. Mas falou que o menino tinha morrido? Não falei nada. Só falei para ela para tirar o dia de folga e avisar a Tainá para tirar o dia de folga também. Aí a gente estava passando, nessa hora, em frente ao Via Parque. Aí nós fizemos a curva, aquela curva, entramos na Belardo Bueno, fomos para casa. Quando eu cheguei em casa... Quando eu saí do elevador social, ela estava no corredor, em frente... a Leila Rosângela. Ela estava em frente ao elevador de serviço, para entrar, para ir embora. Aí ela me viu chegando com a cara toda inchada, chorando muito. Aí ela falou, Monique, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei assim, o Henri virou anjo, o Henri não está mais com a gente. Aí ela veio, chorou junto comigo, me abraçou, ficou comigo um tempão abraçada comigo no corredor, em frente à porta da nossa casa. E a senhora estava sozinha, né? Estava com a Cristiane e com o Winston. A Cristiane estava junto? Tá. Passou um tempo, logo depois, o Jairinho abriu. Quando a porta do elevador se abre, o Jairinho está atrás. Ele ainda viu a gente se abraçando. Aí ela foi embora e eu fui. Ela chegou a comentar com a casa. senhora que, quando o Jairinho foi em casa, ela estava em casa? Ela estava em casa. Estava em casa quando ele foi trocar o sapato? Sim, ela estava em casa. E ele não comentou nada com Não ela? comentou nada. Ela lhe pareceu surpresa? Ela pareceu surpresa. E ela ficou chorando muito comigo, abraçada no corredor. Eu acho que ele não comentou nada mesmo. E aí, nós entramos, ficamos lá. E aí, a professora Monique não teve essa pessoa do lado dela para falar assim, Monique, filma, Monique, faz isso, Monique, cria provas a seu favor. A gente tem de fazer isso agora com o setor público. Não sei se você percebeu, a gente vai numa UPA, numa unidade de pronto atendimento. Eles nos atendem e tal, e não deixam nenhuma prova na nossa mão, porque se você morrer no caminho, você não tem como provar nem que você esteve na UPA. Então a gente tem que aprender a entrar nos lugares gravando. Começou a achar que o ex-marido está estranhando, e não teve alguém para orientar a professora Monique nesse sentido. Né? Essa mulher tinha de sair da cadeia, gente, urgentemente. É o amigo cristão, porém militar, e aí eu estou falando como alguém que cresceu em igreja cristã. Um amigo, conselheiro, policial civil, estrategista. Ele olha assim e vê que ele pode ajudar o amigo. Eu não tenho nada contra o seu Sigmar, ajudar o seu amigo Leniel, que era um ex-marido que estava indo para a igreja para tentar recuperar o casamento. Não era nem para tentar recuperar a professora Monique para si, mas era recuperar o casamento. Os homens são casados com instituições. As mulheres, elas estão lá na última fila de prioridades do amor de um homem, mesmo um homem bem intencionado como o senhor Leniel. Saiba-se disso. Então, o que acontece? Está lá o Sigmar para ajudar o seu amigo. E mais para ajudar o seu amigo, ele usou toda a sua capacidade de policial civil
de dar certas sugestões à professora Monique que ela nem percebeu o ardil. Eu vou mostrar para você. Mas é bom, antes de tudo, lembrar que esse amigo Sigmar era amigo de um homem que estava frustrado com o próprio casamento, ou melhor, com o fim do casamento, e vendo que sua ex-mulher estava conseguindo viver uma outra vida. Tem muita situação de homem aí que as próprias mulheres não conseguem detectar. Elas preferem negar isso, né? E acusar a congênere. Isso é muito triste, gente. E nós temos então aqui alguns detalhes que eu acho que é importante você prestar atenção neles. Olha só. O amigo do irmão Leniel diz para a ex-esposa dele: vai descansar, você está muito cansada. Aí depois ele propõe que ela cuide da questão do sepultamento, do velório, porque eles iriam olhar as questões lá dos laudos, do necrotério. Quer dizer, a professora Monique não percebeu aí o ardil de alguém que é habilidosíssimo nas suas funções de policial civil da segurança pública, que é quando a segurança pública usa todas as suas capacidades para fazer a pessoa fraca na história ficar mais fraca e mais exposta ainda. Porque quando ele propõe ela ir descansar, é porque ele já estava se juntando com seu amigo para tramar coisas, porque ele vai dizer isso para ela cerca de 10 horas da manhã. E aí quando dá umas 8 horas da noite ele chama: Monique, tem alguma coisa errada aqui no relatório, no laudo. Então eles passaram a manhã inteira, a tarde inteira tramando alguma coisa para fazer o Leniel ser apenas vítima e para fazer de Monique cúmplice. E aí, a mãe escondeu o que estava acontecendo com o filho. E eu me recordo que o Leniel me ligou, eu acho que foi por volta de 12h, 13h, eu não tenho certeza agora do horário, para falar que ia fazer uma perícia do local, que teria que fazer uma perícia do local, que iria um policial lá para tirar foto do apartamento. Eu falei que tudo bem, que eu estava em casa, que ia esperar eles. Aí chegou, eu não sei se era delegado, chegaram 3 policiais ou 3 inspetores da Polícia Civil, um ficou do lado de fora da casa e outros 2 entraram. E aí eu fui conduzindo eles, mostrei onde o Henrique tinha dormido, mostrei a cadeira já estava no lugar. O Jairinho estava em casa? Já estava em casa. Ele, a Cristiane e o Winston. E a senhora? E eu. Tá. Leila Rosângela já tinha ido embora e a Tainá não foi trabalhar. Aí eu mostrei os cômodos para eles, eles olharam, comentaram assim: mas a cama está arrumada. Aí eu falei assim: porque a minha empregada chega cedo, ela tem a chave de casa, e eu estava dentro do hospital. Eu estava lá resolvendo, meu filho acabou de morrer. Que horas mesmo a Leila Rosângela costumava chegar? Ela chegava por volta de 6h30, 7h. E a entrada dela, na portaria, sempre ficava registrada pela digital dela. Ela tinha que colocar digital. Então, isso também é facilmente comprovado que ela botava digital para entrar, todos os dias. Ela só não trabalhava na minha casa quinta-feira, que quinta-feira ela passava roupa na casa do Coronel Jairo. E aí ele tirou foto de tudo, perguntou por que a cama estava arrumada e os lixos já estavam vazios. Eu falei: bom, a empregada estava em casa, ela tem a chave, ela chegou antes de eu conseguir avisar ela que não era para ir. Até porque eu também não sabia nem que ela não podia estar em casa, nem que pudesse arrumar nada. Não teve ninguém que falasse para mim assim: tem que isolar o local. Eu não sabia do que se tratava, não sabia qual o proceder daquilo. E aí eles tiraram foto de tudo, dos cômodos, foram na cozinha, olharam a geladeira, olharam, acho que a pia, os lixos, foram nos banheiros, olharam o quarto do Henri, pediram para olhar, abriram o armário do Henri, viram as roupinhas dele, brinquedo. Acho que tiraram foto de tudo, agradeceram e saíram. Nesse momento eu fui, peguei os porta-retratos todos que eu tinha do meu filho, peguei a historinha de livro dele, da Árvore dos Sapatos, peguei o Mickey dele que ele gostava, peguei o Tomás, que é o ursinho que ele gostava, e falei com a Cristiane que eu não tinha condição nenhuma de vestir meu filho. Eu não queria ver meu filho sendo vestido para o velório. Eu falei: Cristiane, vou separar a roupa, tinha um monte de roupa que o Henri nunca tinha usado dentro do armário. Eu peguei uma roupinha nova para ele,
Aí eu falei, tem que botar tênis, tem que botar sapato, bota meia. Aí ela falou assim, não, só uma meinha. Aí eu botei, separei a roupa do Henri, botei na bolsa. Aí ela me levou para o Bangu. Jairinho, eu acho que foi com o Winston, eu nem me lembro. Eu acho que eu fui com a Cristiane para casa, acho que Jairinho foi no outro carro com o Winston. E ela me deixou em casa. Eu lembro até que eu que fui dirigindo. E ela ficava, Monique, calma, você está muito nervosa, você não para de chorar. Deixa que eu dirija. Eu falei, não, eu quero dirigir. Fui dirigindo, até chegar em Bangu. Lá o Winston pegou ela. Levou para a casa do Jairinho e eu pedi que me deixassem sozinha. Aí foi um fim de tarde, assim, tenebroso, um pesadelo. Quando foi, o dia estava entardecendo, as coisas do Henri já tinha colocado tudo no meu quarto. O quarto estava cheio de brinquedo do Henri, estava cheio de coisa dele. E aí eu fui chegando, acho que umas 5, 6 horas da tarde. E eu sabia que tinha um culto na Advec do Recreio, onde eu costumava ir de vez em quando, que é uma igreja, a Assembleia de Deus. E, nesse momento, eu confesso para Vossa Excelência que eu sou católica, né? Tenho temor a Deus, mas eu só pensava em me matar. Eu não pensava em mais nada, a não ser o suicídio. Me jogar do viaduto, eu queria de qualquer jeito me jogar do carro no meio da Transolímpica do viaduto. Eu não pensava em mais nada. E parece que é um momento assim, de puro pesadelo, sabe? Eu não sei nem explicar o que era aquilo que eu estava vivendo. Eu peguei minha bolsa, do jeito que eu estava. Acho que eu estava do jeito que eu estava do hospital, era a mesma roupa. Tinha feito só um nó no cabelo. E meu irmão me viu chorando muito, pegando a bolsa e indo embora. E aí ele falou assim, irmã, para onde você vai? Eu falei assim, Brian, eu vou sair, eu vou dar uma volta. Aí ele falou, não, você não vai do jeito que você está. Eu falei assim, eu vou do jeito que eu estou. Aí ele, não, você vai comigo, eu vou dirigir. Ele pegou minha bolsa e pegou a chave do carro da minha mão e falou assim, eu vou dirigir. Aí ele foi. Minha cunhada, Letícia, noiva do meu irmão, foi com a gente. E eu falei, então a gente vamos para a Advec, no Recreio. Eu lembrava que a gente tinha chegado na porta da Advec. Meu irmão disse que a gente nem chegou na porta da Advec. E o Leniel me mandou mensagem ou me ligou, falando assim, Monique, tem alguma coisa errada no laudo do IML. Mas vocês perceberam o intervalo de tempo aí que dá para um policial civil habilidoso, amigo do ex-marido frustrado, fazer? Então, gente, vocês querendo ou não, a gente precisa, como cidadãos e cidadãs responsáveis, pensar nessas coisas. Porque você tem uma mãe lá correndo atrás de questões de enterro, toda fragilizada como ela estava, não sabendo nem que o seu filho havia sido assassinado, e nem que o principal suspeito era o seu, então, companheiro, o senhor Jairo. E enquanto ela está lá desorientada, na sua parte frágil, está lá o ex-marido, o seu amigo, 2 cristãos fundamentalistas, que vêm assim, o divórcio é maldição, o menino tem que ficar com o pai e com a mãe, mesmo que o relacionamento seja falso, que é assim que Leniel diz até hoje por aí. Ele está em campanha para dizer assim, mesmo que o relacionamento esteja ruim, o casal tem que ficar junto pelo filho. Aí ele não consegue perceber que essa falsidade do casal causa muito mais danos aos filhos. Eu digo como psicólogo que atendo filhos de casais que quiseram continuar juntos, causa muito mais danos do que um filho que cresceu em meio a separações. Aí esse amigão dele, o senhor Leniel, eles tiveram tempo para mexer com o IML, para fazer parcerias ali, porque o da Polícia Civil, Claro que alguém... Gente, mas aqui ficou ruim pro pai também, mas o pai sabia disso, então teve toda uma trama que nós nunca vamos ficar sabendo, mas assim como o Leniel fica de podcast em podcast fantasiando absurdos, que até a Monique e Jairo estavam planejando jogar em Rio da janela, que é uma baita de uma mentira quando você vai vendo todo o histórico da professora Monique. Agora, quando você vai vendo todo o histórico do senhor Leniel, que não era tão presente assim na vida do próprio filho, ele precisou se livrar ali e viu no seu amigo uma maneira deles fazerem um relatório para aparecer que a professora Monique era cúmplice. Não ignorem essas estratégias, porque estamos falando de um amigo de um engenheiro cristão fundamentalista que estava tentando voltar ao casamento
E é claro, a dor do Leniel não é falsa, é verdadeira. Só que é uma dor verdadeira, tão quanto os verdadeiros são os seus estrategismos para se proteger de toda e qualquer acusação, amparado pelo seu amigo. E ele até deve achar que foi Deus que pôs lá. Agora, vê se Deus tem algum compromisso com um pai que se omitiu, né? Porque ele criou a lei Riborel para punir padrastos e madrastas nas omissões. Mas é engraçado, ele que se omitiu em relação ao filho e nem vai ser processado por isso. Foi Deus mesmo quem colocou esse homem na vida sua, senhor Leniel? Algumas coisas estranhas, por exemplo, a professora Monique deixa isso muito claro para a juíza, que no meio do choro dela ali do hospital, dos espantos de Sigmar sugerir que ela vá cuidar do enterro, que eles iam cuidar da questão burocrática, escrita para o Leniel, aí uma figura some dali, é o senhor Jairo. O Jairo sumiu. E aí quando ela procura, fica sabendo que Jairo estava em casa, né? Foi em casa, disse que foi trocar um chinelo por um sapato. Só que nesse ínter ele se encontra com a dona Rosângela, Leila Rosângela, né? Que era uma das empregadas da casa. E aí fica parecendo que a professora Monique planejou que elas fossem lá limpar a cena do crime. Nem tinha cena do crime, tanto é que ela estava ali toda ingênua pensando assim, deixa eu dispensar minhas empregadas, né? Não tem por que elas irem, na verdade ela quis dispensar, mas as empregadas já tinham ido à casa, né? Ainda bem que ela tem que comprovar isso por ligações, por telefone e tudo, que ela quis dispensar as empregadas sem perceber, até cooperando para que não mexessem naquilo que eles chamariam e que não é cena do crime. Mas Jairo esteve lá, não comenta nada para Leila Rosângela, fica quietinho. Então isso meio que pesa contra o Jairo, mas isso tira qualquer outro peso de culpabilização da professora Monique. É uma observação pequena, mas ela é bem gritante, porque entre cerca de 8 horas da manhã, quando ela recebe a sugestão do Sigmar para ir cuidar do velório, e até meio-dia, 1 hora da tarde, que é quando o Leniel liga para ela, quando fala essas coisas, aí passou-se tanta coisa, quantas conversas, quantas coisas que a professora Monique não percebeu que escapou das mãos dela, por ela não ter alguém com a mente mais fresca para ajudar ela. Falar, Monique, não sai de perto de nada disso, não é? O Daniel ligou para ela por volta de 1 hora para falar sobre a perícia, né? Que eles teriam que ir lá periciar o apartamento, ainda não era sobre os laudos. Mas aí nós já estamos nos relatos da professora Monique lá por volta das 8 horas da noite. E ela vai dizer o seguinte, que ela estava desesperada, que ela estava planejando se matar, porque ela não sabia do que o filho dela tinha morrido. Então, uma mãe perder uma criança já é uma dor insuportável que a gente não consegue descrever, e vocês ficam condenando essa mulher que não teve a chance ainda de ter o luto dela. Quando ela teve alguns resquícios de fazer o luto dela, que foi ir ao jogo do Flamengo, rememorar a situação dela com o filho dela, com quem ela esteve várias vezes, vocês a recriminaram mais ainda. Mas, seja como for, entre vontade de se matar e vontade de se redimir, ela estava indo a uma ADVEC, que significa Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presidida lá pelo pastor Silas Malafaia, né? Até isso, eu vou falar agora como um pastor que sou, até nisso ela teve má sorte, né? Porque o desespero é tão grande que a pessoa vai pedir socorro ao Senhor numa igreja de um pastor do naipe do Silas Malafaia, perdoem-me os fãs, né? Que não é um pastor lá dessa credibilidade toda, mas enfim, tudo pesando contra essa mulher sem ela o perceber, né? Até quando ela pediu ajuda, quer dizer, ou era suicídio ou era cair na igreja de um pastor da laia do Silas Malafaia. Mas seja como for, e aqui a crítica, eu banco essa crítica porque eu também sou pastor e sei os bastidores dessas igrejas e ministérios e tudo, seja como for, o irmão da Monique a livra de se matar, porque ele pega a direção do carro, não, você não está bem, eu vou dirigindo. E no meio dessa coisa toda, o Leniel liga para falar sobre que tinha coisa errada no laudo, que ela tinha que ir lá. Aí lá vai ela, 8 horas da noite, ou seja, passou-se todo um dia das tramas gentis, amorosas, carinhosas pro Leniel, por parte tanto de Leniel quanto do seu amigo. Mas estamos falando do serviço público no Brasil, né? E o Leniel me mandou mensagem ou me ligou, falando assim, Monique, tem alguma coisa errada no laudo do IML. Aí eu falei, por quê, Leniel? Ele falou assim, porque aqui está constando que o Henri faleceu de laceração hepática por uma ação contundente e a causa da morte uma hemorragia interna. Eu não estava entendendo nada, que eu não sabia o que era ação contundente, sabia o que era uma hemorragia interna, sabia o que era o órgão, mas eu não sabia o que era uma laceração hepática, eu não entendia.
Eu falei assim, Leniel, então eu tô indo para aí, vou botar no GPS, tô indo para aí. Nós chegamos lá, acho que era 8h03, 8h04, né? Era a hora no IML do centro da cidade. Aí, eu e meu irmão e a minha cunhada fomos até o IML. Nós chegamos lá por volta de 8h03, se eu não me engano, acho que era o que estava no GPS, aparecendo no celular. Nós chegamos lá, estava a família do Leniel, tinha alguns amigos do Leniel, o Sigmar estava lá junto, eles estavam no estacionamento, o primo, acho que o marido da prima dele, estava a prima Sabrina, tinham alguns parentes. E aí o Leniel foi com o Sigmar e começou a ler o laudo para mim, dizendo que era uma laceração hepática. Quem me explicou até foi o Sigmar. Isso já era na terça, né? Não, isso no mesmo dia. Mesmo? No mesmo dia, segunda-feira. E aí o Sigmar estava me explicando o que era uma laceração hepática e o que seria uma ação contundente. Aí eu falei assim, mas como que é uma ação contundente se não tinha marca nenhuma no meu filho? Não tinha marca no Henri. Aí ele não soube explicar. Ele falou assim, não, a gente vai fazer aqui umas perguntas e a gente vai pedir uma contraprova do laudo, que vai ser feita só amanhã de manhã. Aí eu falei, tudo bem. Excesso de movimento brusco sobre o corpo de uma criança de 4 anos, franzininho como era o pequeno Henri, claro que essa movimentação toda colocou lesões, tanto é que na hora que eles vão colocar o aparelho aqui no rosto do menino, eles provocam um arranhão que muita gente aí pensava, e alguns informados pensam até hoje, que foi a unha da mãe, né? A cabeça já inchada, uma criança linda que horas antes eu entrego meu filho bem, com marcas aqui no nariz, parecendo unha. Colocaram a sonda no nariz do meu filho, eu vi, fizeram um arranhão no nariz do meu filho. Eu vi quando entubaram o meu filho, eu vi colocando medicamento no outro pulso do meu filho, e eu vi fazendo manobra incansavelmente no meu filho. Muitas e muitas e muitas. E quando um cansava, o outro chegava e fazia manobra, e era um cansava e o outro fazia manobra. Porque a criança não tinha nenhum tipo de lesão externa. Ela ia pegar um acesso venoso para começar a fazer medicação para tentar reverter a parada. Estava como assessora técnica do secretário de polícia, mas ele me colocou como se eu fosse uma subsecretária para a perícia. Então, tudo que era com a perícia, eu que coordenava. Surgiu uma história de uma criança de 4 anos e o pai estava pedindo que fosse feita a necrópsia rápida porque estava sofrendo muito, e ele pediu para um policial, esse policial pediu para um perito que veio me pedir. Aí eu falei, peraí, uma coisa muito recomendada, tem coisa errada aí. Perceberam que a perita percebeu, independentemente de ela saber quem é a Leniel, ela falou assim, por que um pai está pedindo para correr logo com essa perícia? Sem ela saber das coisas todas que iriam desenrolar de 2021 para cá, ela achou estranho que o pai do menino, ela não está nem falando do Jairo, está falando do pai que estava pedindo para apressar essa perícia, porque ele estava lá naquele momento acompanhado do Sigmar, né? Aí você está falando, teve perícia. Pois é, a perita, corretíssimo como ela percebeu. E aí o que ela vai dizer? Opa, temos que ter mais critério. Que se um pai está com pressa, coisa errada tem, porque ela sabe como os pais agem, né? O pai... Tinha acabado de acontecer o evento. Tinha acabado de acontecer. Que tinha... Até então, a gente não sabia. Eu não sabia nem quem era o padrasto, a gente não sabia de nada. Percebem que ela reafirma que foi o pai que estava apressando a questão do laudo? Porque ele tinha aquela coisa assim... eu preciso mostrar que eu estou lutando, mas na verdade tinha interesses escusos do Leniel nisso aí, né? Aí, presta atenção no que ela vai dizer, porque às vezes até o maior perito da situação cai em determinados enganos que estavam fora da alçada dela, quer ver? Nada. A gente só sabia que a criança chegou, e aí eu falei para a diretora na época do IML, eu falei, olha só, é para fazer o caso, assim, com muito cuidado. Porque uma coisa que pedem urgência é uma coisa que você tem que olhar com aquele olhar assim, com cuidado redobrado. E aí o perito falou, olha, ele morreu de traumatismo, ele teve vários traumatismos, estava todo... E é aqui, gente, que a gente precisa prestar atenção. De fato, ele morreu de traumatismos.
E ela vai cair, né, na conversa do coletivo, porque o coletivo não percebeu que aconteceu alguma coisa aí, que a Monique diz no depoimento dela. A Monique fala, olha, o meu filho, né, aqueles laudos apresentam como meu filho saiu do hospital, não como meu filho chegou. Então, como ela não sabia de nada do hospital, que o menino já tinha ficado quase 2 horas naquela tentativa de ressuscitação, que eles entubaram o menino, que ali houve até um ferimento no pulmão do menino, que aquilo tudo em si mesmo já traumatiza o menino por dentro, então ela vai fazer as acusações dela porque ela não tinha conhecimento dessa causa e ela não sabia de várias coisas, inclusive ela não sabia dos procedimentos do hospital, né? E o hospital sumiu com toda a filmagem e tudo. Então eu acho que quando tanto as defesas da Monique quanto as defesas do Jairo suspeitam da situação do hospital, tem cabimento sim, porque se essa perita soubesse que o menino tinha passado por várias questões do hospital, ele ia entender a origem dessas lesões aí, que ela viu as lesões, só que ela não pode afirmar que essas lesões aconteceram em casa. Essas lesões aconteceram no hospital, e isso está muito claro. É que o poder público não quis mexer com esse hospital poderoso, né? Um hospital tão poderoso que sumiu com todas as filmagens desse dia. Vocês não acham isso estranho, não? Então, quando ela fala assim que tinha muitas lesões, tinha. Só que, como a Monique diz no depoimento dela, foram lesões provocadas nos procedimentos hospitalares, imagina? O hospital, o Barra D'Or, demora 6 meses para entregar o raio-x do Henri Borel. Esse raio-x só vai fazer parte do processo 6 meses depois. 6 meses depois, a gente tem um lapso temporal bastante grande. Você imagina um caso que começou aqui, 6 meses estava num furdunço aqui em cima. Quando a gente olha o raio-x, está escrito o nome dele, aqui o Henri Borel, tem a data, tem aqui o corpinho do menino, tá ligado, a gente vê, né, as imagens dos eletrodos, inclusive, e a gente vê o seguinte, um pneumotórax bilateral. O que é um pneumotórax bilateral? Na hora que foi feita a intubação, teve uma perfuração no pulmão direito e depois no esquerdo, ou começou no esquerdo e depois no direito. Esse raio-x, você só vai fazer o pneumotórax bilateral se você estiver vivo. Então, se ele está no hospital e tem um raio-x de pneumotórax bilateral, alguém tem que explicar o que aconteceu ali. A gente está falando do Barra D'Or. É um hospital de ponta no Rio de Janeiro, tipo Einstein, tipo o Sírio aqui em São Paulo, né? Um hospital de elite. Naquela noite, nenhuma câmera do hospital funcionava, só naquela noite. E aí eu não estou dizendo câmera dentro da emergência, estou dizendo câmera ali na recepção, sabe? Quando você chega, tem câmeras, né? No prédio. Estacionamento tem. E aí aquelas câmeras poderiam ajudar a saber se tinha um movimento, se o menino se movimentou ou não se movimentou, entendeu? Aquilo não existe. O hospital diz que as câmeras estavam em manutenção. O elevador estava esfalecido ali, né? Não, o menino estava desmaiado, assim. A questão é que a gente precisa saber se ele entrou no hospital com vida ou sem vida. Se teve algum movimento. O que é? A gente não tem essas imagens. A única imagem que a gente tem é dele descendo o elevador e não existe mais nada. Aquelas imagens da recepção do hospital não existem. Uma das coisas mais pedidas pela defesa. As imagens vão te comprovar se você está falando a verdade ou mentira. Ela te coloca numa situação mais frágil, porque você não tem um elemento para dizer, você não viu se a perna mexeu, se isso, como é que estava, enfim, inclusive eles ali dentro. Você não entuba cadáver. Eu falei, mas o que raios é uma laceração hepática? Aí, um médico, adorei, foi a melhor explicação que eu tive. Ele falou, você não corta seu dedo assim? Se a gente não corta dedo? Uhum. A gente corta os nossos órgãos também. Você pode ter, às vezes você vem, até uma batida de carro, sabe assim? Sim. O cinto, dependendo da força, você vai ter uma laceração. A mesma coisa que você teve aqui, você pode ter nos seus órgãos internos. Você fica em repouso, aquele órgão vai se regenerar. Aí eu perguntei, aí fui procurar. Laceração hepática grau 2, né? Índice de mortalidade, não tem.
Tá escrito, tá lá. No processo. Que ele morre. Laceração hepática grau 2. Bom, aí, no processo, tem 6 retificações do laudo necroscópico do Henri Borel. 6. Dá pra ver o que modificou? Cada hora era uma coisa. Primeiro o nome do hospital, depois a cor do olho. Eu falei, gente, quem que é essa pessoa que eles estão escrevendo aqui? Bom, mas nas 6 tem algo muito curioso. Nas 6. O quê? O médico legista escreve, não há sinais de maus tratos. Está escrito nas 6. Ou seja, laceração hepática grau 2, não há sinais de maus tratos. E tenho um raio-x de um pneumotórax bilateral. Vou começar a fazer perguntas para o perito. O perito não sabe responder. Falei. Aí pergunta para o perito, Mário pergunta assim, quem tirou as fotos do corpo do Henri? Ele não sabia responder. Como essas fotos foram parar no processo? Ele também não sabia responder. Bom, eu acho que isso vai subir. E aí, todos esses erros processuais vão ser expostos. Que podem anular o júri depois. E aí, exatamente, porque, cara, numa boa, não tem câmera. Um hospital de ponta dizer pra mim que aquelas câmeras não funcionaram, e assim, não tem nem para ajudar nem A, nem B, nem C, a gente não cola. Só aquela noite, não, então depois funciona, mas aqui não gravou, não sei o que, o sistema não funcionou. Fala, ai, gente, tá puxado isso. Muito bem, então vai, não tem. Aí, então a gente não sabe como é que fica 3 horas e meia em processo de reanimação de um cadáver. Eu falei, bom, depois a gente vai entubar um cadáver. Aí eu até perguntei para alguns médicos, não, a gente entuba cadáver nas aulas de medicina, né, para ensinar. Aula prática ali. Mas você não entuba cadáver, cadáver é cadáver. Chegou cadáver, você vai dizer, ó, chegou cadáver, ele tem que ir, né, para o serviço de verificação de óbito, para entender do que ele morreu, que é o caminho correto. Se o serviço de verificação de óbito entender que tem algo criminoso ali, ele tem que mandar para o Instituto Médico Legal para fazer uma perícia médica. Aí, esse menino vai para lá, tem 6 laudos necroscópicos, aí o médico legista atesta que morreu de uma laceração hepática grau 2. Conversei com vários hepatologistas, grau 2 não mata ninguém. Poderia estar brincando, bateu a barriga, né? Enfim. Uhum. Aí... não tem a foto daqui, né? Que a gente escutava, né? Que isso aqui deveria estar tudo arroxeado, espancado, né? De espancamentos. E aí tem lá, nas 6 certificações, nas 6. Tem um monte de coisa que mudou, menos isso. Lá nas observações do próprio médico legista, que ele vai assinar, não há sinais de maus tratos. Foto Então, dos que braços, sinais de das demonstração pernas esses? não tem marca nenhuma também. Hã? Nas fotos dos braços, das pernas, Não, aí a gente vai encontrar. Só que Sabe? chutou o tronco do menino. Aí o que né? acontece? Ele vai ter Que pisava no as menino. coisas É por isso. punctórias, né? Que ele recebeu, soro, né? Então tá aqui, ele vai ter aqui no corpinho. E a maca onde ele ficou, que foi feito a reanimação, né? Fazer lá as massagens e tudo mais. A maca tem bolinhas, sabe aquelas coisas? E você tem que fazer uma coisa... Os médicos estavam me explicando, né? Os médicos socorristas. Você não pode fazer uma coisa... um negócio que é muito mole, né? É duro. Então, você tem que botar pressão. Essa pressão que aparece, essas bolinhas, são do negócio da maca. Entendi. Uhum. Da textura da maca. Vamos lá. Aí... eu fui perguntar também, cadê o... Eu perguntei, aonde tá, né? Porque esse menino, quando chegou... Por exemplo, se você chegar, você passando uma primeira coisa, mesmo desmaiado, meio sem vida, eles vão te ligar em aparelhos, né? Sei lá, para ver se você tá com batimento cardíaco, qual é a sua oxigenação, pressão, tudo isso. Eles ligam a gente. Esse menino também foi ligado, isso... O prontuário médico sumiu. Muito bem, sumiram com o prontuário médico. O prontuário médico não existe, o prontuário médico não faz parte do processo. Aí eu fui conversar com os nossos queridos hackers.
A galera da área de tecnologia, eu falei, cara, essas maquininhas todas que a gente liga para ver batimento cardíaco, sabe o que eles falaram para mim? Carla, o hash fica todo lá, todas as informações. É só você puxar que horas que você ligou. Ele tá ligado na máquina 32, de 8h30 às 10h30, todas aquelas informações da máquina 32 são do monitoramento. É só você puxar o hash da máquina. E aí, eles fizeram isso? Não. Os hackers não conseguem Não, invadir, não, é o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você teria como pegar isso. Então, sim. porque tudo é eletrônico, gente. Não é que, o cara pegou, fez ausculta com negócio. Não, ele ficou ligado em monitoração. Tinha um monitoramento. Inclusive, no raio-x dele, aparece os eletrodos de monitoramento. Cadê todas essas informações? Não existem. Essa é uma realidade. Dá para a gente ter hoje? Não dá. Se passou muito tempo. Para conseguir esse raio-x, foram 6 meses. Aí o hospital se sentiu obrigado a colocar, né, a entregar o raio-x para que hoje ele faz parte do processo. Quando ela chega lá, que ela até fica sabendo que demorou porque faltou água, e aí o Jairo é solidário para falar que ele, se fosse o caso, ele mandaria um caminhão de pipa. Possivelmente a professora Monique, desorientada que estava, deve ter se expressado de maneira estressada, como toda mulher deveria ter o direito de se expressar. Aí Monique, o Leniel agora fica indo de podcast em podcast falando que ela estava lá toda exibida, falando que mandava um caminhão de água, recriminando o desespero da ex-esposa, mãe do pequeno Henrique, que estava ali desesperada diante daquela morte inusitada do seu filho. Aí, o que a gente tem? Quando ela chega lá, ela fica sabendo que o menino estava com laceração hepática, que constataram ação contundente e hemorragia interna. Ela falou, mas como? Não é verdade? Se tivesse uma hemorragia interna naquelas 2 horas de saculejo ali, o menino ia começar a botar sangue para fora. A ação contundente houve sim 2 horas de tentativa de ressuscitação. Você quer a ação mais contundente do que isso? E eles falam, inclusive, tanto a professora Monique quanto o Leniel fala que quando um médico se cansava, passava para o outro. A ação contundente durante 2 horas no corpo frágil de uma criança de 4 anos que vocês não querem, que tenha machucado todo. E aí as filmagens do hospital foram extraviadas, né? E a professora Monique é que tem de ser a assassina ou a homicida por omissão. Oi, gente. Aí nós ficamos lá, a prima do Leniel ainda falou assim, você não quer ir ver o Henri? Só que o Henri já estava todo costurado, eu não queria ver meu filho daquele jeito. A última vez que eu vi meu filho, ele estava íntegro, né? Então, eu não tinha condição de ver meu filho de outro jeito. Aí eu falei, não, eu não consigo. Aí a gente ficou lá até umas 10 horas da noite. Leniel acho que ainda ficou, estava indo embora também. Nós fomos embora. Meu irmão me levou para casa. E, assim, foi uma noite horrível. E o Leniel pediu para que eu cuidasse do velório, do enterro, que seria feito no dia seguinte. E, assim, eu fui, falei com a minha mãe, que a gente tem um jazigo da família, e eu falei para minha mãe assim, mãe, a gente tem que ver o jazigo, porque meus 2 padrinhos tinham sido enterrados há pouco tempo atrás, que eles tinham falecido, e tinha que ainda fazer a exumação do corpo dos meus padrinhos e fazer, acho que, a liberação do jazigo para poder entrar um novo corpo. E, na terça-feira de manhã, Jairinho chegou lá em casa para ver como é que eu estava nessa noite. Na segunda-feira, eu dormi em casa. Na terça-feira, eu estava em casa, Jairinho chegou para conversar comigo, para falar. E aí eu falei com o Leniel. E aí, Leniel, está tudo bem? Como é que está sendo feita a contraprova? Leniel disse, Monique, ainda não começou. Aí eu falei assim, tá bom, então você me avisa quando estiver começando. Leniel foi, na hora do almoço, mandei outra mensagem para o Leniel. Ele falou, Monique, o IML está sem água. Aí eu fui e falei, caramba, olha que irresponsabilidade, o IML sem água, meu filho está lá, o velório já estava marcado para terça-feira à tarde, acho que era 3 horas da tarde, já era meio-dia, o enterro também, acho que era 4 horas da tarde. Eu falei, não vai dar tempo. Aí o Jairinho falou assim, Monique, avisa para ele que, se precisar, eu compro até um caminhão-pipa e abasteço o IML.
Então, assim, o Jairinho estava todo o tempo preocupado em mostrar para mim que ele estava do meu lado, que ele estava ali para fazer o que possível para diminuir meu sofrimento, diminuir a dor. E aí minha mãe estava no cemitério, fazendo a exumação dos corpos. Aí o Leniel falou assim, não, Monique, já está tudo certo, já vamos conseguir fazer a contraprova, já está tudo bem. E o Henri só vai ser liberado, acho que a partir de 5 horas da tarde. Aí eu liguei para minha mãe, aí minha mãe falou assim, Monique, aqui no cemitério não estão fazendo mais enterro às 5 horas da tarde, por causa do Covid, das novas normas de Covid. Então, o Henri só vai poder ser enterrado na quarta-feira. Já eram 3 dias após a morte do meu filho. E aí, nesse dia, foi terça-feira. É claro que quando a professora Monique vai perguntar, mas como é que tem isso tudo, sendo que vocês viram que não tinha nenhum machucado no menino? Eu vi o meu filho pelado, ela diz isso, a juíza, né? E aí diz que o Sigmar desconversa. Ai, que me dera houvesse investigações para certas pessoas, igual está tendo para a professora Monique. Assim como ela é inocente, mas ela foi investigada de norte a sul, Sigmar, Leniel, inocentes que sejam, deveriam ser investigados, porque tudo aí é motivo de suspeitas, porque as suspeitas só recaem contra a mãe, que já está comprovadamente inocente. Aí, junto com isso, o Leniel sai por aí falando que a Monique se emperiquitou toda, que ela nem teve luto, que ela tomou banho, que é uma mentira, é só você ver esses 40 minutos que você vai ver ela dizendo que ela foi tomar banho cerca de 3, 4 dias depois da morte do filhinho dela. Porque realmente uma pessoa que perdeu o filho perde o prazer de viver, quanto mais o prazer de tomar banho.